A tolerância é uma grande virtude. A tolerância ativa é aquela que diz que só é possível viver em sociedade e só é bom porque existe a diversidade. Mas eu acho isso uma das melhores coisas que jamais aconteceu na história, que você seja diferente de mim. E a tolerância ativa proclama a diversidade como princípio. O que ocorre na internet? As pessoas não discutem, elas adjetivam. No momento que elas dizem petralha ou coxinha, elas pararam e interromperam o fluxo racional. Elas negaram ao outro a capacidade de ser. No momento que eu lhe classifico com algum adjetivo, um substantivo que se torna um insulto, eu tento colocá-lo numa caixinha para impedir o diálogo. Porque é a única capacidade que essa pessoa tem de me colocar na gaveta. E esse xingamento, como todos os xingamentos, fala de mim e não do outro. É você olhar para o outro, reconhecer nele uma instância humana, não desumanizá-lo e ouvir um argumento sem apenas classificar. Então eu já escorreguei nessa questão também, já adjetivei pessoas, é um erro que eu vou tentar sempre impedir. É preciso ouvir. Ouvir é uma ideia. Eu cheguei a brincar sobre opinião, é uma metáfora que tem alguma vulgaridade, mas muita eficácia. Opinião é como uma parte específica do seu corpo, normalmente vista como o ponto final da digestão. Você pode dar, é seu, dê à vontade, mas não é obrigatório dar todo dia. E tem que perguntar se a pessoa quer também. Não dê como princípio, dê como amor, como prazer, e não como princípio. Não precisa ter opinião sempre. Agora, como você disse, hoje, meu aluno de 18 anos entra na aula, lê 3 parágrafos de Kant, um dos maiores filósofos da modernidade, e diz, não concordo. Não há mais o espaço para dizer que se ele estudar 30 anos Kant, ele vai entender. Mais 30, ele talvez possa não concordar. A internet faz uma confusão que está na base de todo este problema. As pessoas confundem acesso a dados com formação. Informação com formação. O fato de tudo estar na internet não me torna nem médico, nem historiador. O fato de eu ter aberto uma conta no Facebook não me torna especialista em direito constitucional, nem capaz de emitir uma opinião claríssima sobre a Constituição de 1988, que divide até especialistas. O fato de toda a literatura ocidental estar hoje na internet não me torna um escritor, nem sequer um bom leitor. Então as pessoas acham que a informação está ao lado da formação. E a todo instante elas dizem, os historiadores não sabem nada. É verdade, os historiadores sabem muito pouco. Mas certamente alguém que fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, talvez saiba 0,001 a mais que você. Os médicos não sabem nada. Mas certamente alguém que fez toda a medicina, residência e pós-graduação, talvez possa saber mais do que você. Nós não aceitamos mais hierarquia de conhecimento. Isto é uma pena. Atrás do ódio existe sempre muito medo. Pessoas com medo são agressivas. Atrás de uma pessoa que não tolera a sua opinião, existe alguém que tem um temor imenso que o seu mundo, ou que ele imagina que seja o seu mundo, desabe. E aí o meu conselho é o seguinte, nós devemos sempre debater, mas quando alguém arregalar os olhos, gesticular bravamente, começar a salivar, afaste-se lentamente, concorde, porque nunca devemos tocar tambor para maluco dançar. Agora, se não for isso, se alguém estiver expressando a sua opinião, discuta com essa pessoa. Mas lembre que não dá para salvar todo mundo da sua própria ignorância, porque a ignorância produz uma zona de conforto, que foi estudado por Etienne Lavoisier no século XVI, no discurso da servidão voluntária. Não há nada mais agradável do que abrir mão da capacidade de raciocinar em torno de uma ideia fundamentalista, religiosa, de uma dieta específica, de uma seita, de um grupo. Ela produz em mim a total liberdade, porque eu paro de precisar escolher. As palavras ferem com ou sem intenção, né? E elas ferem. As palavras ferem de forma muito poderosa. Então todos temos compromisso de crescer nesse campo. Eu vim de uma formação tradicional de classe média, interiorana, católica, e absolutamente tradicional, e na minha infância não havia cuidados de expressão. Nós não utilizávamos nenhuma expressão atenuante para xingar um colega. Fazíamos na escola bullying direto, ou éramos alvo dele, pelas expressões sempre as mais agressivas possíveis.
Felizmente o mundo mudou e a gente pode crescer nesse campo. Então, voltando à questão, porque como professor eu volto à questão formulada. A pessoa deve pedir desculpas se ela sinceramente errou, sinceramente emitiu uma opinião por ignorância. Ela deve pedir desculpas e o público tem que entender que, assim como o público também pode mudar de opinião, uma pessoa pode mudar de opinião. Se ela fez esse pedido para não perder seguidores, eu acho que é outra questão. E nos dois casos, a reflexão para o público seria: eu tive raiva daquela pessoa porque ela disse o que eu não posso dizer, mas o que eu sinto. Ou ela expressou aquilo que eu de fato gostaria de dizer. A pessoa manifestou algo que foi do meu ser mais profundo e trouxe luz sobre um monstro meu. Se você não quer expor tudo seu ao debate, não tenha redes sociais e nunca publique nada. Como diria um famoso dirigente de futebol, quem está na chuva é para se queimar. Eu aprendi isso. Eu tive muitas lições. Eu tive lições importantes sobre o fato de que você não controla isto. Você não controla se você disser algo agressivo, obviamente, porque isso é jogar o fósforo na gasolina. Mas você não controla se você for sempre tranquilo, porque vai parecer para os outros que você só quer seguidores. Você não controla se for bonito e você não controla se for feio. Se você for bonito, você é exibido. Se você for feio, você não tem autoestima. É a velha história do menino, do velho e do burro, ó, que vão vender no mercado e ficam trocando de posição e as pessoas criticando os dois lombos do burro, que é absurdo. Não é só o menino burro e o velho, só o velho no burro. E hoje alguém ainda diria que a fábula é um horror porque usa a expressão velho. Não tem jeito. Então aquilo que eu aprendi uma vez com uma pessoa que me disse: diga o que você tem a dizer, evite ser agressivo com a dor alheia, e aceite que não importa, quando você puxa o véu da fama, você vai carregar muita coisa, inclusive dores do mundo. Além dos seus erros, dos seus e dos meus, você vai carregar muita dor, e isso é incontrolável. Uma menina me agrediu duramente dizendo que eu era um preconceituoso terrível porque eu não gostava de coentro. E ela me disse: é porque é o seu preconceito com o Nordeste, porque você é gaúcho, esse povo gaúcho de ascendência alemã. Eu disse: não, minha filha, o coentro é do Mediterrâneo Oriental. O coentro vem das ilhas do Mediterrâneo Oriental, ele não é do Nordeste. O fato de você gostar de coentro não é um manifesto regionalista. A cozinha tailandesa adora coentro, a mexicana adora coentro. Mas eu descobri que a dor dela, a dor é inconcebível, porque o Nordeste é fruto de grande parte do pensamento brasileiro, da expressão artística, vai de grandes filósofos, grandes autores, grandes pintores, de riqueza humana e natural, mas que se eu não gostar de tudo que ela gosta, eu estou sendo agressivo com ela. E aí vem uma outra coisa que eu aprendi com a filha de uma grande amiga. Faz muitos anos isso e você vai entender a referência. Eu tinha acabado de ver o filme Titanic. Eu tive muita raiva do filme. Eu não gostei do filme e hoje até gosto mais, mas e muitas adolescentes estavam chorando e ela começou a dizer: mas eu gostei. Eu disse: não faz mal, né? Eu não gostei. E ela começou a chorar porque eu não tinha gostado, porque ela gostava muito de mim. E eu entendi uma coisa que é difícil para nós aquarianos. Tem gente que precisa que você goste das mesmas coisas. Porque nós temos um narciso que está ferido, né? E parece que a discordância ela é uma discordância agressiva.